Olá, seja muito bem-vindo, você que acompanha aqui o Diário Campineiro no quadro Diálogos Diário. Hoje eu tô com uma convidada que eu tenho certeza que vocês vão amar esse bate-papo. Ela é escritora de 8 livros e mentora de desenvolvimento humano. E a gente vai falar sobre literatura e desenvolvimento feminino. Eu tô aqui com a Helena Andrade. Helena, é um prazer te receber aqui no nosso podcast. Bom dia, Gabi. É um prazer estar aqui no Diálogos Diário. Uma honra, na verdade. Agradeço muito o convite e estou mega empolgada para a gente falar desses assuntos hoje, tanto de literatura, que eu amo, quanto de desenvolvimento humano, que é essencial para que todas possamos nos desenvolver. Com certeza absoluta. E me conta, Helena, como que surgiu aí essa paixão pela literatura? Eu sempre fui uma leitora muito assídua. E, em determinado momento, os livros que eu lia já não me encantavam mais. Aí eu me propus esse desafio. Falei, eu acho que eu quero escrever um livro, quero desenvolver uma história. E foi assim. Eu sentei e escrevi. Em 3 meses o livro estava pronto, Despertar. Isso já tem 14 anos. Caraca, e como você, assim... Porque, assim, quando a gente decide escrever um livro, é um leque muito grande de assuntos que você pode abordar. Como que você decidiu que seria sobre desenvolvimento humano e voltado para as mulheres? Na verdade, naquele momento da minha vida, eu ainda não trabalhava com desenvolvimento humano. Eu era gestora no SUS Campinas. Eu trabalhava no SUS há muitos anos. Uma parte desse meu trabalho veio para essa história, porque ela fala sobre uma médica que assume um emprego público no estado do Amazonas. Tá. E esse livro, o tema central dele é sobre escolhas. Porque o movimento da nossa vida acontece a partir do momento que a gente escolhe. Qualquer caminho é uma escolha, independente de qual ele seja. Às vezes consciente, às vezes inconsciente, mas ele vai te levar para algum lugar. Então, escolha é essencial. E quando a gente tem essa sensibilidade de entender que aquela escolha que nós estamos fazendo nos leva a algum lugar, isso muda totalmente o nosso foco. Então, tá aí o primeiro livro, que é sobre escolhas. E aí, você falou da história, então, de uma médica. Sim. Esse livro tá aqui? Ela trouxe vários livros pra gente ver. Então, eu quero mostrar. Vou pegar o livro aqui para ver. Despertar. Legal. Despertar. Então, ele fala sobre a história de uma médica que assume um emprego público no sul do estado do Amazonas. E lá ela vai iniciar a carreira dela como pediatra, mas, na verdade, o sonho dela é ser cirurgiã. Olha. E esse emprego, ele veio só para lhe ajudar a dar estrutura financeira para que ela pudesse alcançar seu sonho, que era ser cirurgiã. Porém, a vida como ela é nos traz diversos outros caminhos, não é verdade? E aí a Lívia vai se descobrindo nesse novo espaço, com essas novas pessoas, com a vivência da própria profissão. E ela vai descobrindo, né, pelos caminhos da vida, o quanto é importante ter escolhas. E, muitas vezes, aquilo que a gente pensa que é o melhor, a vida mostra que, na verdade, não é bem assim. E nesse primeiro momento, quando você resolveu escrever esse livro, foi como um hobby para ti? Ou você já se via como uma profissão aí, ser escritora? Como que foi essa transição aí? Porque você não trabalhava com isso ainda, né? Não trabalhava com isso. Na verdade, eu não conhecia nada sobre o universo literário. Caramba. Eu simplesmente era uma leitora que gostava de ler. E de escrever. Para ser muito sincera, nem de escrever, porque, na verdade, nunca tinha escrito um livro ou uma redação mais elaborada. Não, as redações eram as obrigatórias, né, dos ensino médio, superior. Mas, assim, um livro, uma história de ficção, foi a primeira vez. Então, eu não conhecia nada do universo literário. A partir desse livro, eu fui descobrindo que a literatura, o universo literário, é muito mais do que só você ter uma inspiração para uma história. Ela envolve toda uma linha de produção do livro, começando por um bom texto, por uma boa história com bons ganchos e por técnicas literárias. O que são as técnicas? Elas ajudam o leitor a se conectar com aquele personagem. E manter a leitura até o final, Exatamente. né? Ela instiga, ela motiva.
Por isso é que existe um diferencial em algumas obras, quando a gente vê escritores que se destacam. No Brasil, nós estamos iniciando esse processo de formação de escritores. Tem alguns cursos mais extensos, mas lá fora já existem universidades, né? Existem há muito tempo universidades que tratam da literatura de uma forma diferenciada. Então, essa formação é importante. Foi assim que eu fui descobrindo. E fui aprendendo, e fui estudando, e fui me formando para passar de autora para escritora. E os seus outros livros continuam essa história ou são de histórias totalmente diferentes? Não, todos eles são de histórias diferentes. Ah, legal. Sim, sim. Eu gosto de uma história que tenha começo, meio e fim. Tá. No mesmo livro? Exatamente. Tá. Que isso não se desenrole, sabe? Extensamente. Para não deixar os leitores ansiosos para o próximo livro. Na medida certa. E de que forma você acha que a leitura e a escrita impactam aí para a gente, para o nosso cérebro, né, para as mulheres e para as pessoas no geral? A leitura impacta de várias formas, inclusive para a gente ativar áreas do nosso cérebro pouco utilizadas. Tá. A neurociência consegue demonstrar isso de uma forma mais científica agora, porque é possível captar, né, através dos novos equipamentos, enfim, o funcionamento dos cérebros em diversas áreas. E a leitura, diferente da fala, que na fala a gente tem uma área destinada à fala no cérebro. Certo. A leitura, nós não temos áreas específicas, assim como não para a escrita também. Então, como é que isso nos faz acelerar o nosso processo mental? Ele ativa várias áreas do cérebro. Então, ler, além de trazer foco, discernimento, senso crítico, inspiração, entretenimento, ele ainda provoca essa reação biológica, vamos dizer assim, físico-química, no nosso cérebro. Então, é tão importante, ainda mais no período em que a gente vive hoje, em que muitos estímulos nos roubam a atenção. A leitura é um grande diferencial nisso. E a escrita também estimula muito, né? Muito, mais ainda. A escrita chega a ser um processo terapêutico, porque quando você coloca para fora uma história, ou você escreve sobre um sentimento, ou mesmo faz uma narrativa de algo que te aconteceu naquele dia e que aquilo está pesando em você, ou então está te trazendo alegria, isso você coloca para fora e você vai ressignificando aquela experiência que você teve. Então, é muito importante a escrita. E é maravilhoso. A hora que você começa a escrever, parece que nós vamos deixando brotar em nós sentimentos, emoções, vivências que, às vezes, nós não temos tempo de refletir ou de parar, né, alguns instantes para ressignificar mesmo. E você acha que talvez isso ajude em processos de cura, resgate pessoal? Ajuda. Ajuda, sim. Ajuda muito. Eu acabei de fazer a mentoria e a organização de uma obra de contos com mulheres que trouxeram suas histórias reais. Então, são biografias. Eu vou mostrar aqui, olha. Nós acabamos de lançar na Bienal do Rio, pela Leira Editorial. Vozes que inspiram, vozes que transformam. Sim. Legal. E são histórias de várias mulheres. São 7 mulheres que trouxeram as histórias de vida. Eu fiz a mentoria sobre a história de cada uma. Elas mesmas escreveram, mas eu orientei com relação a toda essa linha de condução de uma história. E elas escreveram a própria história. Elas mesmas escreveram a própria história? Sim. E a gente foi, é claro, fazendo esse trabalho de mentoria. Elas escreviam, eu revisava, a gente conversava, e aí foi adequando para que essas histórias delas trouxessem uma conexão com quem fosse ter acesso à leitura. E é muito interessante, porque pelo próprio relato delas, quando você traz suas histórias de vida para o papel, você vai vendo de forma diferente o que aconteceu com a sua vida. E isso vai meio que se autoanalisando. Exatamente. Não só a autoanálise, mas também você pode transformar dificuldades em forças propulsoras para outras conquistas. Porque muitas vezes a gente tende
a olhar para nós e nos ver como vítimas. E aí, quando você coloca isso no papel, você fala, opa, que bom que isso aconteceu comigo. Isso fez eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Você fica mais forte, né? Muito mais, muito mais. E é fantástico esse processo. E foi assim, em pouquíssimo tempo. Foi rápido? Muito rápido. Nós abrimos o processo de seleção para as autoras em janeiro. Começamos esse trabalho em fevereiro deste ano, de 2025. E em final de abril, as histórias já estavam prontas, só para serem processadas para o livro. Caraca. Que foi lançado na Bienal do Rio em 18 de junho desse ano. Que legal. E talvez esse livro também sirva de inspiração para mulheres que talvez queiram contar sua história também? Com certeza, com certeza. Nós estamos para abrir um novo edital, para quem se disponibilizar a contar a própria história. Ah, legal. Muito legal, né? Eu entendo que esse é um mergulho na sua própria história que faz com que você diferencie sua vida, né, como um todo e te traga autoconhecimento, força, coragem, porque você colocar a sua própria história para que outros possam ler, isso é um ato de coragem. Isso é verdade. Às vezes a pessoa tem vergonha das coisas que aconteceram com ela, ou das decisões que ela tomaram. Como as pessoas vão enxergá-la. Então, O julgamento das pessoas, né? Muito. Nós somos muito propensos a primeiro pensar no que o outro vai achar de mim do que, na verdade, eu penso de mim mesma. Às vezes a gente dá mais sentido para o que o outro fala do que para o que a gente mesmo acha, não? Exatamente. Eu acho que essa questão que você traz é muito importante para a gente avaliar, porque tem os dois lados. Tem aquele que eu acho que eu posso fazer o que eu quiser e não tenho que me preocupar com a opinião do outro. Dane-se a opinião do outro. Dane-se, eu não quero nem saber, vou fazer aquilo que eu quero da minha vida. Porém, a gente tem que pensar que nós somos seres sociáveis, a gente está em meios que a gente precisa ter essa interação, Filtro essa conexão. também, né? Ter um filtro. E o contrário também é verdadeiro. Eu só acredito no que o outro acha de mim. E o que o outro acha de mim não necessariamente é a pessoa que eu sou. E aí a autoestima da pessoa vai lá no chão, né? Porque Exatamente. dependendo do grupo de amigos que ela anda, das pessoas que estão ali ao redor, pode ou jogar ela para cima ou para baixo, né? Exatamente. Você pode viver em ambientes tóxicos desde a sua infância, não se dar conta disso e simplesmente achar que você é isso mesmo. Acreditar aquilo que rotularam que você fosse. E, na verdade, você pode não ser. Você pode ter uma força interior muito intensa. E essa força interior que você tem dentro de você pode ser transformada em outras atividades. Por exemplo, uma autora de uma história e transformar a vida de outras pessoas. Sim. Talvez pessoas que se identifiquem com a sua história também, ou que passaram pela mesma coisa, não? Com certeza. Acho que essa também é a magia da literatura. A gente tem a possibilidade de ler uma história de uma mulher, tanto na ficção quanto em histórias reais, e você pensar, nossa, acho que eu já fiz isso. E olha, por eu ter feito, veja nessa personagem o caminho que ela está seguindo por isso. Que às vezes é diferente do caminho que você seguiu. Exatamente. Ou dessa autoimagem que você faz de você. É muito interessante mesmo o processo de escrita. Então, acho que, assim, a pessoa querer, às vezes, tomar decisões diferentes, talvez se ela parar para analisar a própria história, seja uma maneira boa de se fazer isso, não? Sim. De criar soluções, às vezes, para os seus próprios problemas. E como você acha que a pessoa pode, de repente, assim, uma pessoa que vive num ambiente muito tóxico, uma pessoa que se anula muito, como que ela pode ter esse start de falar, não, preciso mudar, preciso sair disso, preciso tomar decisões diferentes? Tem uma questão que eu acho essencial. Se te incomoda, é porque não está legal. Está me incomodando, eu me sinto mal, a felicidade foge de mim, eu pouco tenho alegria das coisas que eu faço. Esse é vamos dizer assim, um gancho para que você possa falar, opa, deixa eu olhar para mim e descobrir o que eu quero de fato da minha vida,
Quem eu sou? Será que eu sou essa pessoa que estão dizendo mesmo? Ou eu sou alguém que pode muito mais? Esse insight, esse instante de reflexão pode levar você a trilhar novos caminhos para a sua vida. Porque é isso, né? Às vezes você está num ambiente e você fala, não, eu nasci aqui, eu estou aqui, você sempre Síndrome de Gabriela, assim, né? Da síndrome de Gabriela. E não muda. Você fala, nossa, não vou mudar nunca, porque eu sou assim mesmo. Isso não é real. Não é real com relação às habilidades que você pode adquirir novas. Não é real com relação ao seu poder de trajetória, seu poder de conquistas. Isso não é real. Então, a todo momento, a gente pode falar, olha, não estou contente. Ou está me incomodando. Será que eu posso descobrir o que é? E, para isso, ter um profissional qualificado que te ajude a enxergar o seu todo para chegar no seu foco principal é essencial. Por isso que a mentoria faz muita diferença, os livros fazem muita diferença. A literatura pode ser uma ponte para isso. A literatura, com certeza. Nessas questões de opressão, né, de ambientes tóxicos, você ler um livro em que a personagem se encontra nesse processo... Na mesma situação que você, né? Exatamente. E, de repente, ela aflora e sai dele... É um gancho para você também fazer. E tem livros também de desenvolvimento pessoal que são essenciais nesse processo. E você acha que a pessoa que às vezes não tem muito hábito de ler, tem pessoas que têm dificuldades de manter o foco, a atenção, é melhor começar por livros de histórias, de repente ficção, que de repente ela se encontre na mesma situação ou que ela se identifique, ou de repente livros de desenvolvimento pessoal mesmo? Depende da sua... vamos dizer assim, da sua sensibilidade para cada um. Se você gosta mais de ficção, vai para a ficção. Se você entende que livros técnicos direcionados cabem mais para o seu estilo, você começa. Mas a leitura é um hábito. E como todo hábito, se você não ir inserindo na sua rotina diária, dificilmente você vai colocar ele na sua vida. Sim. Porque, como eu disse, né, a todo tempo nós estamos sendo roubadas o nosso foco, a nossa atenção. Então, você pega o celular, você vai lá rodando nas redes sociais e tal. Quando vê, já foi 2 horas. Quando vê, já foi 3 horas. E a leitura, você pega... Se você conseguir ler meia hora por dia, né? Tem que colocar como uma meta, qualquer horário, exatamente, já é um ganho. Recentemente, teve uma colega minha, que ela está num dos meus grupos, ela mencionou o seguinte, eu não tinha o hábito de ler, mas, de repente, eu entrei no grupo lá, no clube de leitura, e eu tinha um livro para ler. Eu peguei o livro e coloquei na minha bolsa e fui para uma consulta. Aí chegou no consultório, a minha consulta demorou um pouco. Em vez de eu ficar no celular, lá, navegando e me distraindo, e, na verdade, não focando em nada e não aprendendo nada, eu peguei meu livro e eu li várias páginas. E aquela leitura focou e entrou muito mais em mim do que se eu tivesse ficado navegando o tempo que eu fiquei no consultório nas redes sociais. Sim. É questão de querer, né? Colocar isso como meta e criar o hábito, né? Exatamente. Eu gosto muito de ler e, às vezes, eu cometo esse erro. Às vezes, eu deito na minha cama e falo assim, não, vou ler uma meia hora antes de dormir. Porque ler, às vezes, dá sono também, né? Às vezes, a gente quer dar aquela relaxada, aquele slowdown, naquele dia que foi muito corrido. E eu acho que você sentar e ler algumas páginas já te dá aquele momento relax. E aí, às vezes, eu pego meu celular... Aí começa a mexer, quando eu vi, falei, meu Deus, já tá na hora de dormir. Aí não li nada, eu falo, não acredito, era pra eu ter lido meia hora e não li. Então, é muito difícil mesmo. E muitas vezes você não consegue dormir, né? Não, porque o cérebro fica ligado. Fica porque a luz do celular, além da radiação, é claro, tem um pouco de radiação, ela vai te estimular. Ela é um estimulante. Pega um celular pra você ver se você não fica estimulada. Nossa, deixa você ficar o dia inteiro, né? Fica, com certeza. Ele se torna um vício. E aí você não consegue dormir de forma adequada, não descansa e não relaxa. Então, a leitura à noite é excelente. Tá bom, só consigo ler 2 páginas e durmo. Tudo beleza. Bem.
Leu 2 páginas por dia, né? Deu 2 páginas por dia. Aí, a hora que a história ficar mais interessante para você, você vai ler 3, 4, 5. Se tiver muito interessante, você lê o capítulo inteiro. Você fala, nossa, agora sim eu comprometi meu sono, porque eu não quero dormir. Eu quero saber como vai acabar. Exatamente. Dependendo do tipo de livro, é melhor não ler à noite antes de dormir, senão você não dorme. É verdade, tem alguns livros que sim, né? Mas esse é o gancho de um grande escritor, né? Ele coloca um cliffhanger ali, que é aquela chamada, nossa, eu quero saber o que vai acontecer na próxima página. E, de repente, quando você vê, você está na metade do livro. E foi, né? O que mais, né? É maravilhoso, maravilhoso. E em relação às suas mentoradas, né? Você deve ter contato com muitas mulheres, muitas histórias. Tem alguma história marcante de alguma mulher que teve a sua vida transformada aí pela literatura, pela leitura, pela escrita? Alguma história que você possa contar pra gente? Olha, tem. Esse livro é um exemplo. As mulheres que escreveram as suas histórias aqui relataram que, de fato, quando elas revivenciaram períodos da vida dela, isso trouxe à tona, claro, essas lembranças emocionantes. Uhum. E depois elas foram vendo quanto isso tinha transformado até essa questão da visão que o outro tem de mim. Que é possível você olhar para a pessoa, às vezes, ler a história dela e falar, nossa, que interessante, eu me espelho na sua história. Muito bom que você tenha trazido ela. E outros relatos é com relação à própria leitura. Tem um grupo de livros em Valinhos que eu conduzo, o Literuine, uma vez por mês. Ele é mais de mulheres, nós somos todas mulheres, né, da região de Campinas também tipo tem. Um clube do livro. É um clube do livro. Legal. E nós unimos o clube com vinhos, então traz a temática um pouco do vinho para aquela história que a gente escolheu naquele mês para ler. E é um livro por mês? Um livro por mês. Tá. Então, nós combinamos previamente qual será o livro, elas leem o livro, nós lemos, né, porque eu também acompanho na leitura, e um dia do mês, a última quinta do mês, nós nos reunimos para falar o que nós achamos daquela história. Muitas vezes, histórias de ficção. É claro que quando você lê um livro de autodesenvolvimento, ele está focado nisso, no autodesenvolvimento, e você, às vezes, ele traz um pouco de storytelling, conta algumas histórias, enfim, você se conecta. Quando você lê um livro de ficção, existem comportamentos daqueles personagens que estão ali que instigam as mulheres a falar do próprio comportamento. Não é um grupo terapêutico, veja bem, não é um grupo terapêutico. Mas surgem essas questões. Então, é uma roda de conversa super interessante, que você vai criando vínculos com aquelas mulheres, e nós vamos interagindo, e cada mês é um livro, então são assuntos diferentes, abordagens diferentes. E a gente toma com vinho, as comidas geralmente são temáticas também. Que legal! Muito legal, porque daí você mergulha no universo daquele escritor ou daquela história, Sim. Dependendo de cada um. E você tem algum relato para contar pra gente? De alguma mulher, alguma história? Algo que você possa compartilhar? Então. Em uma delas, tinha uma delas que não conseguia ler. Não tinha o hábito da leitura. Era muito novo para ela. Enfim, acabava lendo... Às vezes, literatura técnica, quando precisava. Do trabalho, ou esse tipo de coisa. Do trabalho, enfim, não. Mas não tinha o hábito de ler como entretenimento. E começou a ler. Uhum. E ela viu que essa nova inserção do hábito da leitura na vida dela provocou transformações, porque ela começou a olhar mais para si, ela começou a ter mais vontade de participar de eventos que ela pudesse se desconectar do próprio trabalho, trazer para outros assuntos, enfim, oxigenar. Eu acho que esses espaços são interessantíssimos para que a gente possa oxigenar e trazer, né? Porque quando a gente vai para um lugar onde você se alimenta de forma diferente, né? Com boas conversas, com literatura, você acaba voltando para os seus espaços ainda melhor. Você volta para a sua família com mais alegria, você mais se leve, volta né? mais leve, exatamente, para o seu trabalho com novas ideias, novas inspirações, vontade de fazer coisas diferentes. É muito bom, né? E você que criou o Literalwise?
O Litera Wine, sim. É Litera Wine, isso? Litera Wine, sim. Eu criei no começo desse ano. Litera Wine com vinho. Agora que eu raciocinei. Nossa, muito bom, muito bom. É o Litera Wine. Nós começamos em janeiro deste ano. Foi agora? Foi agora. Legal. Nesse universo literário, eu sempre fiz eventos. Fazia eventos em livrarias, fiz evento na Unibis Cultural por 3 anos, em São Paulo, Mulheres na Literatura. Eu sempre gostei desses encontros, dessas reuniões, seja com outros escritores, seja com leitores. Sempre um estímulo para que a gente possa se conectar e estimular a leitura também. Legal. E aí, no ano passado, eu ajudei a organizar um evento aqui em Campinas, que unia livros e vinhos, e eu pensei que eu podia fazer isso em Valinhos, porque eu moro em Valinhos. Eu sempre morei em Campinas, mas recentemente... Na verdade, faz alguns anos que eu mudei para Valinhos e me conectei muito com mulheres lá e decidi criar o Litera Wine. Então, nós começamos em janeiro e, veja, já foram 7 livros esse ano. Caraca, e quantas mulheres tem hoje no grupo? Hoje tem quase 40. Caramba, é muita mulher. É, muita mulher. Mas a gente tem um limite de 20 por encontro. Tá, é dividido os encontros. Não, na verdade, assim, quem se propõe a ir naquele evento, naquele mês. Eu não fecho o grupo, eu deixo disponível e eles fazem adesão. Deu 20, não dá mais para entrar ninguém. Por quê? Porque ali é um espaço não só de troca, mas também é um ambiente mais intimista. Então, é bom porque a pessoa pode falar dela, quem é. Se ficar muita gente, se vêm pessoas novas, elas se conectam. Então, é bem legal. A gente precisa se novas pessoas aí, às vezes alguém que está assistindo o nosso podcast quiser entrar, tem essa possibilidade. Pode entrar em contato comigo. Legal. E a gente vê dela participar. Esse mês, o livro escolhido, até pelas meninas, porque elas também queriam conhecer, né, mais dos meus livros, foi A Livraria dos Sonhos. Esse livro fala do quê? Qual é a temática dele? Ele é de todos os que eu escrevi, na verdade, o Por um Novo Olhar também, posso falar dele depois? Vamos falar. Que é de autodesenvolvimento. Esse é um livro mais voltado para conexões e autodesenvolvimento. Tá. Ele traz a história de 3 mulheres, cada protagonista tem sua voz, então elas vêm em ordem cronológica, contando essa história. Cada capítulo, uma delas conta. Legal. Então, são 3 vozes. E elas se unem num espaço da livraria, que é uma livraria diferente, que une música e gastronomia. Então, tem um ambiente gastronômico dentro da livraria, que, por sinal, é um ambiente fictício aqui em Campinas. Tá, entendi. Se passa aqui. Se passa aqui. Ai, que legal! Se passa aqui. É um ambiente fictício em Campinas, é uma livraria, o nome dela mesmo é A Livraria dos Sonhos. E essas 3 mulheres, nesse ambiente, elas vão se conectando a superar traumas do passado e se reinventarem para conquistar seus próprios sonhos. E aí tem os clientes, vamos dizer assim, outros personagens que vão se agregando ao universo dessas 3 mulheres, que vão trazendo suas próprias histórias. Eu amo, adoro, né? Não preciso nem dizer. E o outro que você falou, meus livros preferidos. Por um Olhar? Por um Novo Olhar, ele traz a história do autoconhecimento de uma mulher que abre mão dela mesma em prol de outras pessoas. E quando ela adoece, ela percebe que está na hora dela ter um novo olhar para si. Dela mudar. E essa é a trajetória da Marina em Por um Novo Olhar. Que legal. Bom, vamos falar um pouco dos livros, vai. Já que a gente está aqui, vamos falar um pouco dos livros. Aqui. Já que a gente está aqui, vamos lá. Olha, acho que a gente já falou da livraria. Da livraria, do Por um Novo Olhar, Despertar. Aí tem a Divina Essência. Divina Essência. Traz a história da Melissa. Ela é uma pesquisadora na área de fármacos. Ela pesquisa plantas para novos fármacos. Ela vai para uma pesquisa no Amazonas, porque ela acredita que uma planta é capaz de curar uma doença, que é a talassemia. É uma doença sanguínea, uma doença hematológica, que geralmente descendentes dos povos do Mediterrâneo geralmente carregavam essa patologia. E a Melissa acredita que uma planta é capaz de ser um provável medicamento para a cura da doença. Cara, eu amei que todos os livros se passam no Brasil, né? Todos eles. Eu adorei. Até Campinas, gente. Eu vou ter que ler esse livro que se passa em Campinas. Nunca li um livro que se passa em Campinas. Sim.
A riqueza da literatura e do escritor local é poder trazer relatos da sua cultura, Sim. do espaço onde ela está, ainda que tenha pitadas, né, de ficção, Sim, claro. às vezes um pouco de encantamento. É muito interessante você... Nossa, olha, aquela personagem passou nessa rua que eu estou passando agora. Cara, isso é muito legal. É porque eu mesmo tenho o hábito de ler muito literatura internacional. Então, eu leio muitos livros de escritores de fora. Sim. E eles retratam, né, a cidade deles lá fora. Que isso, geralmente são outros países, né? Então, não tem essa Exatamente. conexão local que os livros, né, nacionais vão ter com a gente de... Nossa, eu sei onde é, nossa... Eu sei. Igual você falou, tô passando nessa rua agora. Exatamente. Cara, você fala, nossa... Por exemplo, a livraria que fica aqui no Cambuí. Você fala, nossa, aqui, será que essa casa era da livraria? Que foi inspiração para o livro, sabe? Qual será que foi a casa que ela olhou para se inspirar para escrever esse livro? Legal. Que é muito legal. Da Melissa eu falei. Uhum. E do Simplesmente Amor. Esse é meu segundo romance, depois de Despertar. Ah, é um romance. É um romance. Ele traz um mistério. Alice é uma advogada paulistana que vai fazer uma viagem de férias para a Europa. Paris e Londres, especificamente. Ai, que delícia. E quando ela volta, ela sofre um acidente e perde memória. Sim. Aí ela tenta retomar a vida dela, de onde ela achou que deveria, e ela começa a se sentir diferente. Como se algo naquela viagem tivesse provocado mudanças internas nela. E ela não sabe o quê? Ela não sabe o quê. Porque ela foi sozinha fazer essa viagem e as pessoas... Ela não conhecia ninguém, porque não foi uma viagem com um grupo. Ela foi sozinha por N fatores. Ninguém sabe quem ela conheceu, com quem ela falou? Ninguém sabe com quem ela conheceu, com quem Nem ela ela falou. mesma. Nem ela mesma. Meu Deus! Nossa, esse eu já gostei. Esse eu já fiquei intrigada. E tem uma história de vida dela que faz com que ela potencialize essa amnésia. Então, você só vai descobrir isso no final, tá? Ai, agora eu já fiquei curiosa. Agora já entra na minha lista esse. Olha eu, tendo vários livros pra ler agora. Agora eu disparei um cliffhanger. Ai, não, agora eu vou ter que ler o livro, porque eu quero saber o que vai acontecer. E aí tem o Inteligência Positiva também. O Inteligência Positiva, quando você mencionou se tem livros que podem nos transformar, isso é relato de algumas mentoradas. Então, legal. Esse livro aqui do Inteligência Positiva, do Cesar Chamini, ele trata dos sabotadores. Dos nossos sabotadores. Aquelas vozes que incomoda, exatamente, que te acorda de madrugada, que te impede de fazer algo que você acredita que poderia ser bom. Ele traz um pouco dessa questão e nomeia os sabotadores. E tem até um teste do próprio livro para você identificar quais são os principais sabotadores. Ele vai ao encontro da síndrome da impostora. Você já ouviu falar? Já. Mas vamos explicar um pouquinho para o pessoal de casa. Tem pessoas que não sabem o que é. Exatamente. Vou explicar também o que são um pouco os sabotadores. Legal. A síndrome da impostora é você se colocar no papel da sua própria impostora. Sabe quando você fala assim, olha, eu queria tanto escrever uma história, mas não sou capaz de fazer isso. Não sou boa o suficiente para isso. Não sou boa o suficiente. Eu não tenho habilidade para isso. Isso é para quem estudou muito, é escritor, está muitos anos escrevendo, não sei fazer isso. Ou então, o que as pessoas vão pensar de mim se eu disser que eu escrevi uma história? A hora que lerem minha história, vão falar assim, nossa, esse personagem é ela. Essa situação. A síndrome da impostora é aquela que te impede de ir em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos. Aquela que te coloca como uma antagonista e não como uma protagonista. Porque a diferença da antagonista e da protagonista é que a antagonista te puxa para trás. A protagonista é aquela que vai para frente, que caminha, que vai desenvolver ações, que vai ao encontro daquilo que acredita, que quer na vida, ainda que possa chegar lá na frente e falar, não era bem isso que eu queria, mas você viveu essa experiência. Você teve coragem suficiente para seguir em frente e fazer aquilo que fosse preciso para que você alcançasse seus objetivos. Essa é a protagonista. A antagonista, ela te puxa. Não vou. Não consigo. Sabe a academia? Preciso tanto ir para a academia, preciso muito fazer exercício de manhã.
Mas, ai, não vou, né? Nossa, preguiça. Sabe aquela uma que te deixa na cama, ao invés de fazer levantar e ir para a academia, para você ter uma vida mais saudável, para você ter uma saúde melhor? Ela te segura. Então, esse é o papel da antagonista, da síndrome da impostura. Essa que vai te segurar. Aquela que vai te dizer, não faça isso. Você não pode, não. Você não consegue. Imagina, não vai dar certo. Fica aí aonde você está quietinha, fazendo aquilo que você faz todos os dias, porque se você quiser fazer coisas novas, você não vai dar conta. Como que você acha que as mulheres podem ampliar aí o autodesenvolvimento e se tornar as protagonistas, ao invés de antagonistas? Mergulhando em autoconhecimento. Com certeza, mergulhando em autoconhecimento. O autoconhecimento é o essencial para que você possa não só alcançar sonhos, objetivos, mas que você possa lidar melhor com as suas relações, não ser refém do outro, que você possa ter inteligência emocional para lidar melhor com situações, não deixar a raiva vir e destruir tudo, ou a tristeza te deixar para baixo, sem vontade e sem energia para ir além. Essa é uma questão essencial para nós, autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu quero? De fato, quais são as minhas potências e o que eu quero desenvolver em mim? Quais habilidades eu quero ter para que eu possa viver aquela pessoa que eu tenho vontade de ser? As redes sociais trazem muito isso, né? Aquele papel da pessoa perfeita, linda, maravilhosa, sempre bem cuidada, tendo só momentos felizes, alegres e tal. Daí você olha para aquilo, né? A vida perfeita. Aí, quando você se conhece, você fala, mas a vida perfeita dela não é a vida perfeita que eu quero. A minha vida perfeita é outra. Pode ser estar com mais tempo com a minha família, poder sair para caminhar sozinha, para apreciar a natureza. Pode ser fazer um novo curso. Pode ser fazer uma viagem. A minha vida perfeita pode ser diferente da dela. Então, isso é que impacta o nosso autoconhecimento. Quando a gente se conhece melhor, a gente consegue tomar melhores decisões. A gente é capaz de sair de estados opressores, de ambientes tóxicos e falar, olha, isso não é para mim. Eu sou outra pessoa, eu sou diferente. Reconhecer seus valores, saber quais são os seus princípios, do que você não abre mão. O autoconhecimento te traz esse empoderamento. Empoderamento parece uma palavra já tão utilizada e, às vezes, banal, né? Banal. Mas é isso, você se empoderar de quem você de fato é. Esse é o sentido. E é através do autoconhecimento. E tem uma questão. Hoje, eu posso gostar disso, amanhã posso não gostar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque se eu me autoconheço, eu vou me sentir leve com as decisões que eu vou tomar. Esse é o diferencial de se autoconhecer. E é muito difícil você cortar relações quando você se dá conta que não tá legal. Às vezes, relações de muito tempo, né? Amizades de muito tempo. Sim. É muito difícil. Primeiro, porque quando a gente não consegue perceber quem nós somos, nós temos muita dificuldade de dizer não. E algumas pessoas sabem disso. No geral, nós sabemos, porque a gente tem esse senso de, não diria intuição. Às vezes as pessoas podem chamar de intuição. Mas, falando um pouquinho da estrutura cerebral, nós temos neurônios espelhos. Por exemplo, eu estou aqui conversando com você, eu olho nos seus olhos, a gente fala, eu consigo perceber como que está o seu estado emocional muitas vezes. A gente sabe, sim, pela expressão, se uma pessoa está triste, se está angustiada, se está com raiva, enfim, qual é a emoção que está prevalecendo nela muitas vezes. E a outra pessoa, se ela quer ter domínio sobre você, ela percebe isso. Então, você tem dificuldade de falar não. Eu vou convidar a Gabi para passear comigo lá no Dia dos Pais, à tarde, 2 horas da tarde, porque eu sei que, mesmo que ela esteja com a família dela, ela não vai me dizer não. Ela vai vir. Ela não vai ter força para recusar, né? Exatamente. E esse é o diferencial também.
para a gente poder sair desses estados. Quando você se autoconhece, você fala, olha, você vai falar para mim, Helena, eu gostaria muito de ir com você no domingo às 2h, mas nesse horário eu estarei com a minha família. A gente pode remarcar? Podemos ir no próximo sábado? Esse próximo sábado eu estou livre. Se você estiver livre, está tudo bem para mim. Você entendeu? Eu não fui agressiva com você. Eu simplesmente falei não de uma forma tranquila. Educada. E você entendeu que o meu limite é esse. A sua prioridade é outra e você tem que honrar isso, né? Exatamente. Se a pessoa, de fato, for alguém que agrega, ela vai entender. Fala, claro! Vamos, então, no próximo sábado? Tá tudo bem. Se ela for tóxica... Ela vai dizer, ai, mas eu vou ficar sozinha. Você vai me deixar sozinha. Sabe, vai se vitimizar para ver se você fica com dó e muda de ideia, né? Exatamente. E para falar de vítima, né? Eu falei que eu ia falar um pouquinho da questão dos sabotadores que o Shizat traz nesse livro, da inteligência positiva. É bem isso. A vítima é o hiperrealizador, aquele que acha que só ele pode fazer tudo e ninguém pode ajudar. Não consegue delegar nada para ninguém, né? Não delega nada para ninguém. Tem a vítima, tem, que mais? Vamos dizer, os egoístas e outros sabotadores que vêm e que às vezes nos impede de ter uma harmonia na vida. Bons relacionamentos, bons sentimentos e mais leveza. Muito legal. E hoje você dá as mentorias, né? Tem o grupo do livro também. Queria que você passasse aí como que as pessoas podem te conhecer, podem entrar em contato com você. Você tem redes sociais? Tenho. Compartilha aí, que eu tenho certeza que o pessoal deve estar tipo, mas peraí, onde que eu acho essa mulher? Vai ser ótimo e eu sou super aberta, porque eu entendo que quanto mais mulheres nós conseguirmos fazer com que tenha autoconhecimento, que tenha coragem, que tenha força, mas nós vamos transformando a sociedade. Porque, na verdade, a mulher ela vai ter um trabalho no meio dela que vai conseguir fazer isso, ou com seus filhos, ou com seus irmãos, ou com seus próprios pais, ou com seus amigos. Então, é uma força interna muito intensa. Porque ela consegue passar para frente também, né? Exatamente. E ela consegue fazer diferente com as pessoas também, né? Não que o homem não tenha, não estou o desqualificando, mas é que a gente tem esse papel da mãe, do feminino em nós. Então, cuidado, né? O cuidado. Essa força interna ajuda. E cada vez que a gente transforma uma vida, várias outras vidas estão sendo transformadas. Então, estou aí para ajudar as mulheres a se autoconhecer, seja através da escrita, seja através das mentorias. Bem, minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, então, @helenaandrade.oficial. Vamos colocar aqui. Isso, coloque, por favor. Também tem o LinkedIn, eu uso pouco o LinkedIn, mas às vezes também aciono o LinkedIn. Legal. Tem o Facebook, que é Helena Andrade. E tem o telefone também, que a gente pode deixar aqui? Tem o telefone também, legal. que eu posso passar para vocês. Mas tem o meu site também, helenaandrade.com.br, onde você tem mais informações sobre a minha formação, sobre o que eu disponibilizo de mentoria ou até acesso aos meus livros. Meus livros estão todos na Amazon. Eu ia te perguntar isso agora. Os livros, aonde? Porque eu mesmo vou querer ler o Simplesmente Amor, porque agora você me deixou curiosa e eu preciso saber o que vai acontecer com a mulher que perdeu a memória. É isso aí. E você vai amar, porque, nossa, eu tenho relatos incríveis de leitoras que é fantástico, assim, você saber que você propiciou, né, uma transformação, um entretenimento, uma alegria para alguém. É fantástico. Então, meu site está lá. Os livros estão todos na Amazon. Tem outros livros além desses, né? Tem São umas 8, 3 né? livros Tá, além legal. desses. Esse aqui não é de minha autoria, eu só mentorei, mas a organização foi minha. E tem um livro que é de contos, com outras autoras, que fala sobre amizade, encontros e desencontros, que tem na Amazon também. Tem um que é voltado para os contos de fada, então uma releitura dos contos clássicos, que eu também organizei junto com outras colegas, que era uma vez entre bruxas e fadas. E tenho mais um de contos que são contos clássicos. O nome é Loves in the Air. Ele se passa em Madrid, no século XIX. Que legal! São 4 histórias e
Cada história é ambientada em um lugar que era destaque em Madrid naquele século. Então, é bem legal. Os outros 3 eu não trouxe, porque são muitos. Agora, esses não, são romances, todos Legal. eles são ficção. Mas, como eu disse, a literatura de ficção também agrega muito. Opa, com certeza. E é isso. Legal, bom, foi um prazer te receber aqui, adorei esse bate-papo muito, tenho certeza que o pessoal de casa também deve ter amado e adorei te receber. Bom, podemos marcar outras vezes, quando tiver outros livros, ó, vou querer saber tudo, hein? E, bom, vou pedir pro pessoal de casa aí, então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Helena, siga ela aí nas redes sociais, a gente vai deixar aqui embaixo todas as informações pra vocês, o site. Quem quiser ler os livros, entra lá na Amazon. Eu já vou ler, ó, esse aqui, ó, já tá, ó, vai ser minha próxima leitura, gente, porque ela me deixou aqui curiosa pra saber o que vai acontecer. E foi... Pode falar. Eu acho que você vai não ler só esse, você vai ler todos, porque recentemente uma pegou meu livro e falou... Leu todos, que bom. Já começou um, já foi engatando no outro, né? Não, vai, com certeza esse aqui vai entrar na minha lista. E eu sou apaixonada por Londres, né? Então, quando você falou Londres, eu falei, ai meu Deus, eu vou ter que ler esse livro. Bom, foi um prazer te receber. Muito obrigada pelo bate-papo. E o pessoal de casa aí, fica aí com as suas redes sociais para te acompanhar. Bom, dá um último recadinho aí pro pessoal de casa pra gente encerrar, então. Gabi, muito obrigada por esse bate-papo incrível. Falar sobre esses temas. Pessoal de casa, muito obrigada por estar aqui conosco. Se vocês pegaram um pedacinho ao todo, enfim, o que vocês conseguiram captar, sou muito grata a todos. Muito obrigada ao Diálogos Diário e a Sol, que foi quem fez a ponte para eu estar aqui. A Sol, não, um grande beijo pra Sol, que fez a ponte entre a Sol. gente. A Sol vai estar aqui. Olha, eu derrubando o microfone. Olha aí, tá animada. A Sol vai estar aqui, a gente vai marcar ainda também uma entrevista, ela vai vir falar sobre menopausa, vai ser um bate-papo incrível, eu tenho certeza. A Sol é uma pessoa muito, muito querida e tem transformado muitas vidas também. Nesse período difícil que é a menopausa. E ela é uma querida. Muito obrigada a todos. Eu tenho, acho que, um recado final assim para dar. Busque o seu autoconhecimento. Se você não consegue acessar uma mentoria, se você não consegue ter acesso a outras ferramentas, leia livros. Os livros são tão disponíveis atualmente. Verdade. Você encontra não só em formato físico, online, mas vai encontrar online, vai até audiobook. Tem vários audiobooks. Verdade. Você pode estar em qualquer espaço. Mas tá no carro, né? Ouvindo uma história. E, apesar de ser só a escuta, isso já vai provocar grandes transformações a você. Então, só gratidão. Gente, muito obrigada por acompanharem nosso podcast hoje. Se você quer conferir mais conteúdos, é só acessar lá o nosso canal do YouTube, que você vai ter acesso a todos os nossos podcasts. Vamos ficando por aqui e até o próximo programa.